Muito bem, meus amigos. É uma tremenda de uma ousadia da minha parte vir até vocês para falar sobre um assunto tão sagrado, tão profundo, tão místico, tão complexo quanto a Cabala. Portanto, não espalhem por aí. Olha, o Arsênio fez uma palestra sobre Cabala. Na verdade, vou traçar aqui algumas pinceladas muito superficiais sobre este assunto tão cativante, tão profundo quanto a Cabala. Para as pessoas que não me conhecem, quero me apresentar. Eu sou Arsênio, sou engenheiro civil de formação, trabalhei mais de 30 anos na área da construção civil, mas sempre tive uma atração muito forte pelo místico, pelos poderes da mente, pela força interior do homem. Esta palestra vai versar sobre a Cabala judaica. Entretanto, existem outros tipos de Cabala. Existe a Cabala egípcia, existe a Cabala maia, a suméria, tantas outras. Os nossos índios aqui, tupis guaranis, eles têm a sua Cabala própria. O candomblé tem a sua Cabala própria. Mas, neste curso, nós vamos nos fixar mais à Cabala judaica. A palavra Cabala significa tradição recebida ou coisas da tradição. A Cabala é o pensamento místico e prático revelado da tradição judaica. Toda a tradição judaica, tudo aquilo que vem lá do passado mais remoto do judaísmo, está inserido dentro da Cabala judaica. Chegou no Ocidente lá pelo século XII. Porém, já havia o pensamento cabalístico como uma grande filosofia no Ocidente, principalmente na Europa, com outros nomes, com outras definições, diluído aqui e acolá. E a Cabala, ela lembra muito os princípios herméticos. Os antigos tinham um processo de pensamento com o qual tinham todo o conhecimento que conseguiram acumular, e não foi pouco, usando os chamados princípios herméticos, que são 7 princípios. A Cabala é estudada muito apoiado no segundo princípio cabalístico. O primeiro princípio é um princípio fundamental, que diz: o universo é mental, tudo é mente. Coloca uma ideia que tudo é criado pela mente. E o segundo é aquele famoso, assim como é em cima e embaixo. Quer dizer, por correspondência, nós podemos adquirir um grande conhecimento. Era este princípio da correspondência que foi muito usado na Cabala e que é usado na Cabala para o seu estudo. As origens da Cabala perdem-se na poeira do tempo. Estão baseadas em mitos. Por exemplo, o mito de Adão e Eva, quando colheram o fruto da árvore do conhecimento e o comeram. Com esse conhecimento foi criada a Cabala. Outros dizem que Sete, o terceiro filho de Adão, foi aquele que teve acesso ao conhecimento cabalístico. Outra linha de pensamento coloca aqui o patriarca Abrão, aquele vovô Abrão famoso, que criou 3 linhas religiosas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, todos eles ligados a este grande pai, este grande patriarca Abrão, que ele recebe, dizem os mitos, Melquisedeque, o grande sacerdote, senhor do planeta Terra, a chave
e o conhecimento cabalístico. Ele recebe a cabala e a chave de sua interpretação. Outros dizem que Moisés, quando recebeu lá no Monte Sinai as tábuas da lei, recebeu também a cabala direto de Deus e divulgou as leis como exotérico e reservou para alguns a cabala como algo secreto e então esotérico com S. Muitas pessoas dizem assim, bom, então Arsênio, o que é cabala? É muito difícil definir a cabala. Fica mais fácil nós compreendermos o que é cabala por aquilo que a cabala não é. E o que a cabala não é? A cabala não é uma religião. A cabala não é um processo de autoajuda. Não é uma superstição, não é magia, não é bruxaria, não é feitiçaria. Não é uma sociedade secreta, apesar de que seu conhecimento ter sido mantido secreto por muito tempo. Não é um processo de meditação, nem de adivinhação, nem de interpretação de sonhos, nem yoga, nem hipnotismo, nem espiritismo. Entretanto, ela está relacionada com todos estes itens. Todas estas coisas estão ligadas à cabala e estão dentro da cabala, mas ela não é isso. A cabala é um conjunto de informações que levam à compreensão de Deus, do homem, do universo, da criação, do caminho, da verdade e de coisas afins. É uma revelação direta de Deus aos homens. A cabala é uma forma de misticismo que ensina ao homem ter um contato direto com as esferas superiores da realidade, tudo aquilo que está fora da sua realidade, tudo aquilo que os olhos não veem, o nariz não cheira, a boca não tem o paladar, os ouvidos não ouvem, as mãos não tocam. E também ter um contato mais direto com as manifestações do próprio Criador, tudo aquilo que é uma extensão do Criador e que se manifestou no plano tempo-espaço e que é possível tocar, que é possível cheirar. É uma forma de misticismo que nos ensina a ter um conhecimento completo do universo, da criação de Deus e do próprio Deus. Existe na Bíblia, no Velho Testamento, o Pentateuco, que é conhecido como a Torá, atribuída a sua criação a Moisés. E a Torá é formada por 5 partes: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio. A Torá é considerado o livro mais sagrado dos judeus. E a Cabala dedica-se a interpretar a Torá. Então, você percebe aqui a importância de Moisés nesse processo. Certamente não foi ele que escreveu esse Pentateuco, foi um colegiado que o escreveu. Mas um colegiado mosaico, cuja figura central, a egrégora central, é Moisés. Então a Cabala estuda e se aprofunda nos símbolos, nas palavras, nas informações que estão contidas na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Existe uma Cabala que é aquela não escrita, aquela que ainda não foi redigida. É apenas de conhecimento de umas poucas pessoas e passada, boca, ouvido, mestre e discípulo. Existe uma Cabala prática que trata da manipulação de símbolos mágicos, talismãs, práticas mágicas, por exemplo, a criação do Golã. O Golã era uma espécie de um autômato, um boneco de barro a quem deram vida, um homem artificial.
Existe a Cabala literal, que é a interpretação das leis e dos significados ocultos das Escrituras. E existe a Cabala dogmática, que estuda a doutrina. Existe uma forte similaridade nas várias religiões, nas várias práticas místicas. A Cabalá do judaísmo, a gnose do cristianismo e o sufismo do islamismo. Então você percebe que as três linhas religiosas nascidas de Abraão têm uma forte similaridade da forma como é estudada por uma chamada elite do grupo. Porque não são todos os cristãos que estudam sua gnose, seus conhecimentos mais profundos, simbólicos, como também uma parcela muito pequena do judaísmo se dedica ao estudo da Kabbalah, ao estudo do islamismo, que é o sufismo. Conta a história que Abraão, depois de 7 gerações, teve como descendente Moisés. E Moisés recebe os livros da lei. E este recebimento místico, esta luz que ele recebe no alto do Monte Sinai, vem em 2 partes. Uma parte que se transforma em pública, aquela que nós conhecemos como as leis, que expressam a vontade de Deus, e uma secreta, que é a compreensão dos segredos da criação. Dizem os estudiosos que o primeiro livro cabalista foi o Sefer Yetzerá, conhecido como o livro da criação, escrito por vovô Abraão, lá atrás, o primeiro judeu. E esse livro explica os 32 caminhos da sabedoria usados no processo da criação. Desses 32 caminhos, 10 são números, os 10 sefirot, que são canais criativos e conscientes da criação. E as 22 letras do alfabeto hebraico, que com suas combinações, com suas permutações, essas 22 letras criaram todo o mundo. Deus, lembra, o Verbo disse: faça-se a luz. Portanto, as letras, formando palavras e em suas combinações e permutações, permitiram que existisse todo o universo, os vários planos da criação, desde os mais elevados até os mais ínfimos. Esses 32 caminhos são os alicerces da Cabala e o alicerce sobre o qual Deus criou o mundo. Abraão escreveu o livro e ele ficou sendo trabalhado por algumas pessoas muito poucas, de grande conhecimento e muita sabedoria. No ano 70 depois de Cristo, Israel estava muito conturbada. E Roma cansou-se daquela bagunça e derrubou o templo de Jerusalém e começa uma perseguição fantástica, truculenta sobre todo o conhecimento judaico. Roma resolve matar o mal pela raiz. E essas perseguições duraram muito tempo. E lá pelo ano 150 depois de Cristo, havia um cara chamado Rabino Akiva, o maior sábio da época. Ele era tido como o pai do mundo. Akiva era um verdadeiro patrimônio, ele era uma biblioteca, tinha todo o conhecimento com ele. Porém, ele começou a ser muito perseguido e acabou preso pelos romanos porque ele divulgava a Torá, cujo estudo estava proibido por Adriano, que na época era o César, o imperador. E ele foi preso, torturado, massacrado e morto. Tanto que ele é considerado um dos 10 grandes mártires do judaísmo. Mas ele tinha um grupinho que estudava com ele. E havia o Rabi Shimon Bar Yochai, que teve a sua sentença de morte proferida.
E ele fugiu com o filho dele e se escondeu numa caverna. E nessa caverna ele dizia ter recebido instruções diretas de Moisés e de Elias. E foi um tempo que ele ficou estudando profundamente a Torá naquela caverna, todos os ensinamentos que ele havia recebido do rabino Akiva, e tudo aquilo ficou ali macerando. E desses 13 anos, um de seus discípulos resumiu todo esse conhecimento, todo esse estudo, num livro chamado O Zohar, que é fundamental na Cabala. É conhecido como Sefer HaZohar, obra fundamental tanto da Cabala quanto da magia. Nele estão ideias e conceitos que estão muito à frente do seu tempo. Informações ali que hoje a física quântica consegue tocar, falar, mas já eram previstos, já estavam revelados desde aquele tempo. Na verdade, trata-se de um grupo de livros escritos em forma de parábolas. Mas houveram muitas perseguições e esse conhecimento ficou oculto por 1200 anos. Uma das coisas que o próprio Rabino Abba havia dito, que o mundo receberia esse conhecimento 1200 anos depois. 1200 anos depois, a esposa de um rabino, comprando peixe, levou o peixe para casa e, ao desembrulhar, viu que o papel do embrulho, aquele peixe desembrulhado, tinha um conhecimento muito estranho. Mostrou para o marido, que foi até o peixeiro e comprou todo aquele material. E o peixeiro disse: eu descobri esse material escondido numa caverna. Ele ficou 1200 anos preso dentro de uma caverna. Isso foi em 1568. Moisés de Leon conhecia um outro rabino chamado Isaac Luria, que fazia parte das classes dos discípulos dele. Ele era tido como Ari. E ele publica esse livro nessa época. Nesse livro, ele coloca que existem, antes do mundo existir, 3 véus de existência: Ain, Ein Sof, Ein Sof Aur, que é o limite exterior da existência e o impulso inicial da criação. Então, o Ain é a negação da negação. Ein Sof é a negação. E a Ein Sof Aur é a luz irrestrita. É como se fosse algo muito sutil. É como se o nada fosse se adensando até atingir a luz irrestrita. A negação da negação, o grande nada, o grande vazio. Ain é o primeiro nada, o norte, Deus, o vazio absoluto, o oposto completo da existência, a ausência completa. Ein Sof é o sem limite. Não há nada, não há fronteiras ou limitações. É o eterno no seu sentido mais puro. E o Ein Sof Aur é a luz ilimitada ou eterna, sem quaisquer limitações. Todas as coisas acontecem em virtude do fato de que não há nenhuma razão pela qual não deveria. É como se fosse uma grande bola, dentro desta bola, uma menor e outra menor, isso num conceito assim muito grosseiro, muito grotesco. A evolução do nada, como passivo. Deus olha para dentro de si em direção a Ein Sof e diz: eu sou nada. É o Deus sem nome e forma, como ativo
Deus olha para o lado oposto, em direção à criação e diz: eu sou tudo. Deus com nome e com forma. Os dois aspectos chamados a face grande e a face pequena. Aspectos transcendente e imanente de Deus. Deus é transcendente, Deus é imanente. Existe em todas as religiões este conceito do Ain, Ain Sof, Aor. A face Ain, a face grande e a face pequena. Temos aqui uma tabela comparativa que mostra que nas linhas do pensamento religioso este princípio está imerso. Gente, a verdade é a mesma para todos. Só que cada um tem a sua linguagem e a sua maneira de explicar. Existem 3 formas de religião, uma chamada teísmo, o panteísmo e o panenteísmo. O que é isso? O teísmo enfatiza o aspecto transcendente de Deus, Deus fora do mundo. Ele está fora, ele transcende ao mundo. No panteísmo, enfatiza o aspecto imanente de Deus, Deus dentro do mundo. Já o panenteísmo enfatiza que Deus possui os 2 aspectos, tanto o transcendente quanto o imanente. Então Deus é tudo, está em tudo, identifica-se com tudo, mas também transcende a esse tudo, é algo mais. Ele é todo o universo e algo além. E isso justifica o chamado Tzimtzum, que nós vamos ver logo em seguida. O que é o Tzimtzum? Tzimtzum significa concentração ou contração, retração ou retirada. Tzimtzum significa que a existência do universo é possível devido a um processo de contração de Deus. Deus se contrai em sua infinitude com a intenção de permitir um espaço conceitual dentro do qual pudesse existir um mundo finito e aparentemente independente. E aqui nesse ponto ele abre uma fenda dentro da qual é possível uma manifestação. Temos aqui nesses desenhos a grande negação. Aí ela se contrai no Ensof, a infinitude. Aí ela se contrai mais na luz infinita, na chamada luz sem limites. E se contrai ainda mais, cria o primeiro ponto de manifestação chamado Keter, que veremos logo em seguida. E então inicia o famoso processo do Tzimtzum, que vem lá das altas esferas espirituais e desce até os planos mais densos, criando o que é chamado a árvore da vida, que está aqui à direita do seu monitor. São 10 esferas, os fundamentos da criação, apoiados em 3 pilares: o pilar central, o pilar da misericórdia e o pilar do julgamento, ou também chamado pilar da severidade. Então, o primeiro Sefer tem o nome de coroa, o segundo, a criação vem se condensando neste, que é a sabedoria, depois você tem a compreensão, aí ele desce e vem aqui para recebe, que é a misericórdia pura, aí vai para Geburah, a justiça pura, Tiferet, a beleza, desce a mundos mais densos, onde você tem a vitória e onde você tem, do outro lado, a glória. A glória é a realização.
Depois você tem o fundamento e finalmente você tem Malkuth, que é conhecido como o reino. Então a primeira esfera de manifestação é Keter, a coroa suprema do entendimento, a essência, a total iluminação, a realização da grande obra. E cada esfera tem o seu arcanjo. O arcanjo desta esfera é Metatron. Se você assistiu Os Caçadores da Arca Perdida, no final eles estão presos, vai se abrir a Arca da Aliança. E quando eles abrem a Arca da Aliança, de lá sai um espírito maravilhoso e ele diz: não olhe, não olhe. E esse espírito maravilhoso é Metatron. Quem olha para Metatron morre queimado, morre fulminado pela energia e pela força deste ser. Porque Metatron é aquele que olha a face de Deus. Depois, a segunda é Chokmah, a sabedoria. É a grande sabedoria, a visão. Ele também veio um reflexo da face de Deus. É a inteligência dos iluminados. E o arcanjo é Hatziel. Depois você tem Binah, a inteligência, que é a inteligência ativa, a compreensão, o entendimento. E o arcanjo é Zafkiel. Existe uma sefira que é chamada a sefira oculta, aquela que ainda está por se formar. É um grande salto. E o arcanjo é Auriel. Depois você tem Chesed, a misericórdia. A misericórdia divina, o equilíbrio, a paciência, o amor. Mas aquele amor profundo, a visão do amor. E o arcanjo é Isabquiel. Depois você tem Geburah, a justiça. Aqui está tudo aquilo que é marcial, a ação, a justiça, o rigor na ação, a visão do poder. O arcanjo é Camael. Zelida tem uma explicação para essas duas forças, porque cada esfera dessa que eu estou descrevendo é algo puro em si. A misericórdia é só misericórdia, o aspecto misericórdia no seu sentido total e completo. Misericórdia. Sua contraface, Geburah, é a justiça. Justiça fria, imparcial. A ação fria, restritiva, coercitiva. E elas criam um balanço. Se eu digo para você, não pise nas pedras verdes. Se você pisar nessa pedra verde, você vai cair e vai morrer afogado. E você pisar na pedra verde, dentro de Geburah eu não vou fazer nada. Porque você estava avisado que se pisasse na pedra verde, você morria afogado. Compreende? É o aspecto dele puro. É evidente que ninguém é isso. Eu sou isso, mas eu tenho o Chesed em mim, eu tenho um pouco de tudo. Chesed tem misericórdia total, eu perdoo tudo. Tudo. Você pode fazer qualquer coisa para mim, eu te perdoo e te amo, eu te perdoo e te amo, eu te perdoo e te amo. E nunca vou ensinar você, eu posso te corromper dessa forma. Porque eu permito que você faça sempre. E aí não há como aprender pela limitação. Depois nós temos Tiferet. Tiferet é a única sefira que se contacta com todas as outras. Lembra que eu falei? A Cabala é formada por 32 caminhos. Esses 32 caminhos são formados por 10 números e 22 letras. Os 10 números são as sefiras que nós estamos descrevendo agora. E as 22 letras são as interligações entre estas sefiras. São as letras. E a única sefira que se contacta com todas as outras é Tiferet. A beleza. O ideal de beleza.
Aqui é a casa do sol, o eu superior, o Cristo interno, o grande dia interior, o aspecto solar do homem, a visão da harmonia. E o anjo aqui é Micael. Depois nós temos Hod. Hod é o esplendor, a ordem eterna, tudo que é mental, o universo mental, a nossa mente. E o arcanjo é Rafael. Depois nós temos Netzach, a firmeza, a vitória eterna, tudo que é emocional, o universo das emoções, a nossa emoção. E o arcanjo é Haniel. E em seguida encontramos Iesod. Iesod é a fundação, o casamento celestial, o corpo bioenergético, tudo que for bioenergético no universo. E o arcanjo é Gabriel. E finalmente nós temos Malkuth, o reino. O reino, o mundo, tudo que é físico no universo, o corpo físico, os planetas, as estrelas, tudo que é físico está em Malkuth. E o arcanjo é Sandalfon. Vamos voltar aos caçadores da arca. Quando aquele espírito luminoso sai da arca, maravilhoso, ele se transforma numa figura horrenda, cadavérica, horrível. Esse aspecto é Sandalfon. Os dois são importantes. Essas 10 sefiras, elas estão apoiadas, como eu falei, em 3 colunas. A coluna do meio, uma coluna da misericórdia e a coluna da severidade. Eu trouxe aqui para você, apenas por curiosidade, um antigo desenho que coloca em relação a Sefirot. Deixa eu explicar uma coisa. Sefirot é o plural de Sefira. Então, onde você falar o Sefirot lá para trás, é plural. Não se fala Sefirotes, é Sefirot. E Sefira é o singular. Então, esse desenho que está aí, ele coloca em relação a Sefirot, da árvore da vida, com o Cristo crucificado e sua coroa de espinhos e chagas. Você vê que os antigos procuravam fazer um interrelacionamento entre as duas coisas, procurando mostrar o aspecto da cristandade da Cabala. Aqui você tem à esquerda uma árvore Sefirot que mostra que cada Sefira tem um planeta que o rege, e nesses caminhos, aqui à sua direita, estão colocados os caminhos com as cartas do tarô. Então, cada caminho de uma Sefira a outra Sefira é indicado uma carta de tarô. Então, de Malkuth a Netzach, você tem a Lua, como está aqui no exemplo. De Hod a Netzach, você tem a Torre. E é muito interessante reparar lá em cima, aqui no alto, a chegada a Keter, que é toda a luta do homem, todo o nosso trabalho, que é sair aqui de Malkuth, desse mundo da matéria, e nos espiritualizar para atingir Keter, a luz. E existem 3 caminhos que nos levam até ele. Você tem aqui o caminho do mago, você tem o caminho do louco e você tem o caminho da sacerdotisa. O louco é aquele que vive a sua fé. Ele vai pela devoção, ele mergulha na luz, pela fé, pela crença, por isso que ele é tido como louco. Como São Francisco de Assis. O cara é louco varrido, dizem os seus contemporâneos, os seus amigos que não compreendem aquela embriaguez pela luz. O outro caminho é o caminho do mago, que é o neguinho que estuda e se transforma num Deus. Ele é um demiurgo. Ele penetra nos processos da criação e se transforma
no Criador. E existe o caminho do meio, que é o caminho da sacerdotisa, que usa um pouco da fé, usa um pouco do conhecimento e segue o seu caminho. É um caminho difícil? Sim, porque ele tem que passar por Da'at, que é tido como um grande precipício. Ele tem que fazer o salto e passar por sobre Da'at para atingir Keter. E aqui estão as 22 letras hebraicas, tidas como sagradas. Dizem que todo o processo da criação está apoiado nestas letras. Com o uso destas letras, Moisés conseguiu cruzar o Mar Vermelho. Foi usando essas letras que ele venceu os magos egípcios. Cada letra representa um número. Então, aqui estão os números, a numeração. Elas são divididas em letras mães, letras duplas e letras simples. E aqui embaixo você vê o nome divino Shaddai. É um dos nomes de Deus. El Shaddai significa Deus poderoso. Nesse slide você tem os 72 nomes sagrados de Deus. Existem algumas linhas do cabalismo que dizem que nós devemos escanear com os olhos estas letras e estaremos com isso trazendo para dentro de nós a divindade, porque são letras consideradas mágicas, poderosas. Agora eu vou pedir para a Zelina explicar um outro processo cabalístico de uma coisa que tem causado muita controvérsia. As pessoas não entendem muito bem o que acontece, que é o famoso 666. Quando uma pessoa escuta falar em 666, o cara treme na base. Oh meu Deus, o que faço agora? A besta do Apocalipse. Pois é. Então, é preciso desmistificar um pouco, tirar um pouco esse preconceito, esse olhar turvo das coisas. Por isso eu pedi que a Zelinda falasse um pouquinho sobre o 666. A Zelinda nasceu dentro da eubiose, então ela traz de berço todo um conhecimento esotérico, formou-se psicóloga, foi uma das primeiras a trabalhar com regressão de memória, quando isso ainda era uma coisa assim que as pessoas exorcizavam, faziam sinais de banimento quando ouviam. E ela tem uma experiência muito grande na alma humana. E durante um período da sua vida, ela se dedicou ao estudo da Kabbalah. Então, vou pedir para a Zelina dar uma explicadinha para você sobre o 666. Então eu estava na busca do que seria o 666. E eu ficava pensando, olhando, procurando o que significa realmente esse 666. Eu não acredito que seja o que todos diziam, o número da besta, horrível, terrível, uma coisa pavorosa que assusta todos os humanos. Eu achei que, como tudo no universo, tem uma explicação mais bonita e maior, mais interessante e acredito que mais inteligente. Aí, um dia eu estava passeando, dirigindo, quando de repente me veio a ideia, toda prontinha na minha cabeça. Naquela época, eu estava estudando muito sobre Cabala. E eu assisti um filme que chamava Terra, a Terceira Pedra do Sol. Um filme que não se encontra mais. E de repente a minha ficha caiu, eu entendi. A Terra é o terceiro planeta do Sol. Lembrando da Cabala, Tiferet, que é o Sol, é o número 6, meia. E é aquele que se une a todas as outras sefiras. É o único que tem ligação direta a todas as outras sefiras. E é o centro de tudo, e é o nosso centro também, por ele estamos vivos. Então, me veio a ideia, o Sol, de alguma maneira, ele é nosso pai. Mas de alguma maneira também, ele pariu todos os planetas. Acredito que todos os planetas tenham saído dele.
Então, se pegarmos a sequência, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e agora o discutível Plutão. Os três primeiros, Mercúrio, Vênus e Terra, são os três primeiros. E se nós olharmos na Cabala, Mercúrio, Vênus e Terra estão abaixo de Tífere, que é o Sol. O Sol está ligado a Mercúrio, a Vênus e a Terra. Tífere está ligado às outras Cefiras, e essas três Cefiras estão abaixo do centro de Tífere. Netzah, que é a vitória, é o número 7, é Vênus. Mercúrio, o esplendor, Hod, é o 8. 9 está junto com o 10. 9 seria Iesod, que é a formação, e 10, o reino, que é a terra. Se nós olharmos pelo Sol, o primeiro imediato a seguir do Sol é Mercúrio, depois temos Vênus e Terra. Se o Sol pariu todos os planetas, se saíram deles os planetas, um dia eles irão retornar e passar pelo fogo Kadosh, o fogo da purificação que existe ao redor do Sol, para morar em seu interior novamente. Cada planeta saiu como nossos filhos saem de casa, para ter uma experiência, para aprender, para trazer novas ideias, novas propostas e novas visões. De alguma maneira, os filhos sempre retornam ao lar e trazem com eles as novidades, as coisas que às vezes temos dificuldade até para compreender, mas que nos faz maiores, mais fortes, mais conhecedores dos segredos do universo. Se Mercúrio saiu do Sol, Vênus saiu do Sol e a Terra saiu do Sol, existe uma ordem de entrada novamente dentro do Sol. Imagine, o primeiro a entrar no Sol, a voltar ao Sol, a casa do Pai, será Mercúrio. Mercúrio é o primeiro meia. O segundo a retornar à casa do Pai será Vênus, é o segundo meia. E a Terra será o terceiro a retornar à casa do Pai, o terceiro meia. Portanto, o número de volta à casa do Pai da Terra é 666. Se nós fôssemos mercurianos, seria 6. Se nós fôssemos venusianos, seria 66. Como nós somos terráqueos, é o 666. Então, o 666 não vejo como algo terrível. É simplesmente o retorno à casa do Pai. Então, a Terra, quando entrar novamente ao Sol, dentro do Sol, no interior do Sol, ela passa pelo grande fogo, fogo purificador. Tudo que for denso irá dissolver-se na crosta, voltará para o grande começo. E tudo que estiver sutilizado penetrará pela crosta, não se queimará e irá morar novamente na casa do Pai. Este é o 666, é a volta ao princípio, a volta ao cerne, a volta ao grande espírito, porém agora com uma consciência diferenciada.